mais curioso de tudo é que foi Peter Sellers quem indicou Orson Welles para o filme. Estavam o diretor Joe McGrath, Feldman e Sellers quando ele fez a indicação. Na hora, Feldman tirou o caderninho do bolso e ligou para Orson Welles, que aceitou imediatamente. Acontece que Charles Feldman, além de produtor, era um dos principais agentes de Hollywood. Entre seus clientes estavam, por exemplo, a superestrela Marilyn Monroe e Cary Grant. Quando ele ligava para você, você atendia ou corria o risco dele nunca mais te ligar. O diretor Joe McGrath conta que contratou um ator de TV para as cenas no cassino porque ele era muito parecido com o ator Boris Karloff. Um dia, Feldman aparece nas filmagens e pergunta: "Ei, quem é aquele sujeito parecido com Karloff?" E McGrath diz: "É Jonathan Rosen. Eu o contratei porque ele se parece com Boris Karloff." Ao que Feldman respondeu: "Porque você não me disse, eu poderia ter trazido o próprio." Mas por que a relação entre Welles e Sellers virou essa verdadeira guerra? Da parte de Orson Welles, foi quando Sellers não apareceu numa reunião entre ele, Feldman e o diretor Joe McGrath. Orson Welles virou para o diretor e disse: "Parece que vamos ter problemas." Welles já tinha tido a sua própria cota de atores com estrelismo e resolveu provocar Sellers sempre que podia. Além do que ele recebia por dia, então a cada vez que Sellers sumia, era mais um dia que ele recebia. Da parte de Sellers, foi pura inveja e até ciúmes. Foi ele quem chamou o diretor Joe McGrath para o filme. Os dois haviam se dado muito bem quando Sellers participou de um programa de TV que McGrath dirigia. Mas o diretor também se deu muito bem com Orson Welles. Na primeira vez que se encontraram, McGrath disse que era um fã, e Welles maliciosamente perguntou qual filme dele era seu favorito. McGrath respondeu sem pestanejar: A Marca da Maldade. "Ah, ainda bem que você disse esse", Orson respondeu. "Todos dizem Cidadão Kane." Welles dava sugestões e praticamente dirigia as próprias cenas, facilitando muito a vida do diretor, o que deixava Sellers desesperado. Joe McGrath só entendeu a irritação de Sellers quando conversou com o ator David Niven. Apesar das cenas dele virem primeiro no filme, David Niven estava 6 meses no hotel aguardando o começo das filmagens. Niven estava preocupado, achando que o que tinha acontecido com ele no filme A Pantera Cor-de-Rosa estivesse acontecendo de novo. No filme de Blake Edwards, de 1963, David Niven deveria ter sido o astro, mas o diretor Blake Edwards ficou encantado com Peter Sellers, numa parceria que, apesar de muitas brigas e das maluquices de Sellers, renderia 6 filmes de enorme sucesso. We must find that woman. A participação de Niven foi sendo cada vez mais reduzida, até que Sellers virou o astro de A Pantera Cor-de-Rosa. Curiosamente, Peter Sellers achava que estava acontecendo a mesma coisa com ele agora. Eu acho que o meu nome está na lista. James Bond. Perdão, senhor? Bond. James Bond. Oh, No set, o clima ficava cada vez mais tenso. Os dois atores se recusavam a aparecer no mesmo take e o diretor teve que improvisar, usando espelhos para pegar as reações de um ator quando o outro estivesse dizendo suas falas. Além de tudo, eles tinham um problema com a iluminação do set. Era um cenário enorme e muito iluminado, e num cenário de cinema, muita luz também quer dizer muito calor. E para um obeso Orson Welles, isso era um problema enorme. And then there was so much light on the set that a guy like Orson Welles, he couldn't dress. I mean, we had to rehearse with him in a vest. And then he had to get dressed quickly, come on, and for fuck's sake, let's do this take. So you did the take, cut, and Orson was covered in sweat. And so you just had to send him off, shower, new jacket, new shirt, about 6 or 7 changes of clothing. E isso porque Welles, um dos melhores diretores de todos os tempos, procurava facilitar ao máximo o trabalho das filmagens. Peter Sellers was also having personal problems, which became multiplied the minute he got in the set with Orson Welles. And I had set up
a master shot which incorporated Orson and Peter in the same shot. I had rehearsed and lit the thing. Peter took me aside and said, I don't want to be in the same setup as Orson Welles. I said, you mean you don't want to be in the same setup as Orson Welles today? He said, no, I don't want to be in the same setup as Orson Welles any day. And I said, no, we got to go and talk about this. So I went into a caravan on the set to talk about it, and he hit me. And I hit him back. And the stuntman double, Peter's stunt double, Jerry Crampton, came into the caravan. He said, I saw the caravan moving, and he separated Peter and I. And he said, I don't know which one of you to hit. I love you both. And Peter and I started laughing. That was okay. Mas Sellers foi embora e não apareceu mais naquele dia. Logo depois, McGrath foi informado que tinha sido demitido. Sellers disse que tinha ficado muito constrangido para trabalhar com ele de novo. Sellers se arrependeu e pediu várias vezes para o diretor voltar, mas McGrath já tinha percebido a bomba que era Cassino Royale e pulou fora. Eles se encontraram depois. Sellers pediu desculpas e disse que estava passando por um momento turbulento na vida pessoal naquela época e que gostaria de trabalhar com ele de novo. O que realmente aconteceu, eles trabalharam juntos em um comercial pouco antes de Sellers morrer, e McGrath disse que não guardava ressentimentos. Curiosamente, nessa hora, um executivo da MGM, produtora do filme, passava, viu os dois e se aproximou. Se dirigindo a McGrath, ele pediu desculpas pelo que tinha acontecido e por ter sido demitido, mas que toda a confusão tinha sido culpa daquele maluco do Peter Sellers. Então ele se vira para Sellers e diz: "E eu estou tão feliz de ver o senhor aqui, Sr. Allen. É um prazer ter o senhor em nosso filme." E vai embora, deixando McGrath e Sellers boquiabertos. "Você viu isso?" Sellers perguntou. "O cara achou que eu era o Woody Allen." Esse era um dos produtores do filme. O diretor Robert Parrish foi trazido, e imagine que primeiro dia de trabalho ele teve. Mas ele ficou apenas 2 semanas, então eles trouxeram o diretor Val Guest, e ele tinha a missão quase impossível de administrar Sellers e Orson Welles, criar um fio de história para o filme, pois só agora eles tinham percebido que estavam praticamente filmando cenas aleatórias. E principalmente, coube a ele finalizar as cenas de Sellers e criar um jeito de tirar ele do filme. Feldman finalmente decidiria despedir o astro. Na história do filme, Trumbo e Le Chiffre se enfrentam. Eu quase esqueci. Orson Welles queria que Le Chiffre fizesse truques de mágica na mesa de jogo. Por quê? Por que não? Trumbo vence Le Chiffre e, é claro, era para ter sido uma cena muito mais longa, com voltas e reviravoltas, como no livro e no filme de 2006. Mas agora você sabe por que essa cena é tão curta. E eu nunca vou conseguir superar a ideia de que eles poderiam ter feito uma versão oficial do livro com Sean Connery e Orson Welles. Depois do jogo, a senhorita Lindy é sequestrada e Trumbo vai atrás dela. E eles convenceram Sellers a fazer uma piada. Meu amigo que mal pergunte, mas viu uma moça de vestido verde por aí? Deixe-me ver, senhor. Teria essa jovem um saco preto enfiado na cabeça, sendo levada à força por 2 tipos mal encarados? Até que poderia ser. Ele é capturado por Le Chiffre, fora da câmera. Eles fazem piada com a infame cena da cadeira, que só quem lê o livro ia entender. Le Chiffre tortura Trumbo com um gás psicodélico e nem tente entender o que está acontecendo aqui, se é real ou imaginário. Aqui temos uma participação do Peter O'Toole, que nem foi creditado no filme. Ele recebeu uma caixa de champanhe do diretor pela cena. Não sei se seria de bom tom dar a um homem com notórios problemas com álcool uma caixa de champanhe, mas estamos nos anos 60. Todo mundo deve ter rido e feito piadas sobre como aquela caixa não ia durar um dia. Le Chiffre é morto pelos homens das Marsh e a senhorita Lindy aparece para salvar Trumbo, ou melhor... Sr. Trumbo? Nunca confie num espião rico. E foi assim que eles se livraram do Peter Sellers.
A cena é claramente um corte da anterior. Sellers era uma pessoa incrivelmente difícil de se lidar. Durante as filmagens de Cassino Royale, ele era casado com a modelo sueca Britt Ekland. O casamento era uma crise constante. Sellers era narcisista, controlador e manipulador. Até as roupas que ela usava ele queria controlar. Eu sempre soube que Peter Sellers era uma figura exótica e excêntrica, mas lendo a biografia dele, ele era muito, mas muito mais bizarro. Seu nome verdadeiro era Richard Henry Sellers. Peter era o nome do irmão mais velho que morreu durante o parto. Os pais simplesmente o chamavam pelo nome do irmão morto. A mãe era super protetora, com medo de perder o outro filho. E o pai era extremamente crítico com tudo que ele fazia. Uma ótima combinação para criar uma pessoa desequilibrada. Em 1960, durante as filmagens de Com Milhões e Sem Carinho, Peter ficou obcecado pela atriz Sophia Loren. Ele falava da atriz o tempo inteiro, para sua mulher e na frente dos filhos. Então, um belo dia, em um jantar com a mulher e os filhos, ele anunciou que estava apaixonado por Sophia Loren e ela por ele e que ia se casar com ela. O detalhe: Sophia Loren era casada com o produtor italiano Carlo Ponti, com quem foi casada por mais de 50 anos até a morte dele em 2007. Ela e Sellers nunca tiveram nada além de trabalharem juntos. Anos depois, Sellers teria uma obsessão parecida com a atriz Shirley MacLaine, que também nunca teve nada com ele. Mas quem sofria mais com as maluquices de Sellers eram os filhos, especialmente o mais velho, Michael. Uma vez, Peter o acordou no meio da madrugada para perguntar se devia ou não se divorciar da mãe dele. Numa outra ocasião, ele perguntou ao filho, que tinha 7 anos, de quem ele gostava mais, da mãe ou do pai. O garoto, é claro, respondeu que gostava mais da mãe. Peter ficou furioso. No dia seguinte, entregou uma carta para o filho, dizendo que ele ia ser deserdado e o aconselhando a usar, de agora em diante, o sobrenome da mãe. Quando morreu, em testamento, Sellers deixou 800 libras para cada filho, muito menos que o patrimônio milionário que ele tinha e que ficou para a última esposa. E isso porque, segundo a lei inglesa, o testamento poderia ser contestado se ele não deixasse nada para os filhos. Curiosamente, Michael sempre foi ligado ao pai, e no final da vida eles pareciam ter feito as pazes. Amigos diziam que Sellers morreu antes de poder mudar o testamento, e que a intenção dele era dividir o patrimônio entre os filhos. O mais interessante é que Michael morreu também no dia 24 de julho, exatamente 26 anos após o pai, e da mesma causa, problemas cardíacos. De volta a Londres, o verdadeiro Bond vai se encontrar com o primeiro-ministro. Ele não deixa Martha o acompanhar. Aposto como mamãe teria me levado. Sua mãe levava todo mundo. E ela é sequestrada enquanto tira fotos, e um disco voador pousa no meio da Trafalgar Square. Por que, você me pergunta, por que não? A essa altura do campeonato, qualquer coisa pode acontecer. Bond descobre que Martha foi levada pelo disco voador para a sede da Smersh, que fica debaixo do Cassino Royale. Ele e a senhorita Moneypenny vão resgatá-la, e temos a cena com Woody Allen. O chefão da Smersh é Jimmy Bond, o sobrinho de James Bond. E foi Allen quem escreveu as próprias cenas, mas só as dele, o que no começo deixou Feldman furioso, já que o roteiro de Allen em O Que é a Gatinha tinha sido um dos motivos do sucesso do filme. Feldman queria que ele escrevesse boa parte do roteiro desse. Mas Allen já estava calejado de trabalhar com Feldman. O produtor costumava entrar na sala de edição para ver o que eles tinham filmado e mandar cortar cenas apenas porque não tinha gostado delas. E para desespero de Allen, ele geralmente cortava o final das piadas. Allen tinha ficado 3 meses em um hotel esperando as filmagens da cena dele. Mas ele acabou aproveitando bem o tempo, escreveu uma peça de teatro e o roteiro de seu filme.
E temos tiroteio e correria, e essa é a cena mais cara do filme. Temos a atriz Dahlia Lavi, nua debaixo dessas tiras, e a única lembrança boa que ela tinha desse filme foi de ter trabalhado com o Woody Allen. Mas o personagem dela engana Jimmy e ele engole a bomba. Ela foge, encontra Bond e os outros. E Cooper aparece de novo. Eles procuram saída e quem os ajuda é o Frankenstein. Por quê? Por que não? Aliás, o ator debaixo da máscara é o mesmo que fez o Darth Vader. Eles conseguem sair para o cassino e Dahlia Lavi se esconde no banheiro. Por quê? Porque ela não tinha participado das gravações da cena final, só isso. A cena final. Se você ainda não acha esse filme completamente maluco, a cena final vai convencê-lo. Mas pensando bem, de que maneira você terminaria um filme assim, se não com uma grande confusão? Bond manda esvaziar o cassino que ele vai explodir. Desocupem o prédio que ele vai explodir. A senhorita Lindy aparece. Que pena que não vai conseguir ser James. Mas tive muito trabalho para trazê-lo até aqui. Então Cooper anuncia que a ajuda americana chegou. E você tem cowboys, brigas, correrias. Se você olhar os créditos do filme no IMDb, vai notar um número insano de dublês creditados no filme. Eles usaram nessa cena literalmente todos os dublês da Inglaterra e ainda trouxeram vários dos Estados Unidos. Você tem duas focas brigando. Por que, você me pergunta? Por que não? Alguém libera o gás do riso que ficava embaixo da mesa e todos estão rindo. Fogos de artifício, bolhas de sabão, um macaco de peruca, um burro, um cachorro que também é 007, garotas pintadas de dourado, índios saltando de paraquedas. E o ator francês Jean-Paul Belmondo, que na época namorava Ursula Andress, e que recebeu um dos maiores cachês desse filme para aparecer por alguns segundos. No final, a bomba que estava dentro de Jimmy explode e todos aparecem no céu e créditos finais. Depois de assistir várias entrevistas com atores e diretores, eu percebi que todos eles meio que querem se distanciar do filme. Woody Allen pediu que o nome dele não aparecesse nos créditos como roteirista. Ele também nunca quis assistir o filme. O diretor Joe McGrath, apesar de adorar contar histórias da época, disse que esse é o pior filme já feito. Um crítico chegou a chamar Cassino Royale de o filme que tentou destruir o cinema. Eu acho isso injusto. Talvez Cassino Royale não seja a comédia adulta que eles gostariam de ter feito. Mas vendo comentários no YouTube, eu percebi que a maioria das pessoas que gosta desse filme o assistiu quando era criança ou adolescente. Talvez esse seja o público de Cassino Royale. É um daqueles filmes perdidos da sessão da tarde ou corujão e que acaba marcando a sua infância. Além disso, o filme, tecnicamente, tem muitas qualidades. A música é fantástica, os figurinos são lindos, principalmente os cenários, que são impressionantes. E Cassino Royale tem provavelmente o meu pôster favorito de todos os filmes do James Bond. Já quase no final das filmagens, Charles Feldman teve um ataque cardíaco, mas ele sobreviveu. Entre as causas do ataque, além do Peter Sellers, é claro, deveria estar o orçamento do filme, que de 6 milhões de dólares tinha dobrado para 12 milhões. Para se ter uma ideia, no mesmo ano estreou com 007 Só se vive duas vezes, que era uma superprodução e custou 9 milhões de dólares. Mas no final, o filme foi um sucesso e faturou 41 milhões de dólares e foi indicado ao Oscar de melhor canção original. Tempos depois, Charles Feldman encontrou Sean Connery em uma festa em Hollywood. Quando conversavam sobre o filme, ele acabou confessando ao superastro: "Sabe, teria sido muito melhor se eu tivesse apenas te pagado aquele $1 milhão que você me pediu."
celestial virgin of the sacred altar. I'm the new secret weapon.